Boa tarde, pessoal. Como é que estamos? Tudo bem? Vamos chegando. E aí, pessoal? Feliz Páscoa. Jesus vive. Vamos lá. Qualquer problema com áudio, vídeo, vocês podem avisar. Hoje estou usando, já iniciei usando o celular da minha excelentíssima esposa, que para essa finalidade tem funcionado melhor que o meu. Tá? Então vamos dar sequência ao Resenha na Real. Nós temos tido a oportunidade de conversar com diversos irmãos, com amigos aí da Igreja Aba, outros de outras congregações, e tem sido bem edificante, né? Quem tem acompanhado pode dizer isso aí. E a gente tem sempre lançado esses vídeos depois também no nosso canal no YouTube, né? Se vocês procurarem lá na Real Porto Alegre, vão encontrar os últimos vídeos que, conforme o tempo tem nos permitido, né, fazer edição e tudo mais, a gente tem lançado lá. Mas esse vídeo vocês vão acabar encontrando ele lá. Não sei precisar daqui a quanto tempo, mas de repente em uma semana, por aí no máximo, um pouco depois também, vai estar por lá e vocês podem acompanhar, indicar, compartilhar com alguém, certo? E também a gente tem deixado ele salvo aqui, mas ele fica no Instagram só 24 horas, né? Então, assim, pessoal, hoje a gente tem mais um convidado especial, né? Todos são, mas esse também é muito especial. Vocês vão escutar um pouco agora da história dele, o que ele tem para compartilhar com a gente. Eu vou dizer também a forma como eu conheci ele, e foi bem interessante, engraçado, enfim, são aquelas coisas que, né, é Deus que faz. E é uma pessoa que já ministrou no grupo dos jovens, né, na Real Porto Alegre algumas vezes, e sempre a gente recebe ele com muita alegria, né, é um prazer pra gente. E claro, nesses últimos dias aí, com essa questão de estarmos em casa, a gente não consegue recebê-lo fisicamente, né, no nosso culto lá, ou na Real, acontecendo no nosso espaço, que até agora está meio desfeito, a gente mudou de prédio, está mudando as coisas, reorganizando, mas vamos recebê-lo aqui virtualmente, e ainda esse ano, né, se Deus quiser, teremos a possibilidade e a oportunidade de recebê-lo no nosso culto físico, vamos dizer assim. Amém? Deixa eu chamar ele aqui. Aqui, estou chamando. E vocês já verão. Olha lá. Opa! E E aí, aí, Felipe? Como é que tudo tá? bom? Como é que Tudo tá? bem? E Tudo contigo? bem. Tudo bem? Por aqui tá tudo ótimo. Tudo tranquilo. Tá conseguindo me ouvir bem? Estou ouvindo perfeitamente. O pessoal Tá. que está de casa só notifica se está muito alto, muito baixo, algum áudio que a gente tenta dar um jeito aqui, tá? É, Mas exatamente. eu acho que está excelente, está muito bom, tá? Perfeito, perfeito. Já estão até mandando corações aí. Muito Tá bom, muito certo. bom, muito bom. Então, Bom, primeiramente é uma honra estar aqui com vocês e poder também compartilhar um pouco desse tempo. É bacana a gente poder ter essa ferramenta à disposição e isso pelo menos nos aproxima. Eu é creio que verdade. nós não estamos vivendo um tempo de isolamento social, mas de distanciamento social, porque ninguém aqui É está verdade. isolado de alguma forma, né? Todos nós estamos juntos, permanecemos juntos É verdade. e na mesma pegada como se estivesse ao vivo, né? É verdade. Inclusive, até parece que a gente tem se aproximado mais virtualmente, mas algumas pessoas que talvez a gente mesmo já nos falava, não há muito tempo, porque na última reunião do a gente estava por lá, né? É verdade. Mas acaba girando aí, enfim, vínculos, né? Ainda que Sim, sim, virtuais, são sim. vínculos, né? Sim, até E para testemunhar sobre isso rapidinho, sim, só para dar um gostinho, antes mesmo de todo esse cenário que foi produzido pela pandemia, uhum, eu não tinha um contato com alguns irmãos que eu comecei a ter
Uhum. após esse tempo, para te dar esse panorama. Interessante. Por exemplo, já faz umas 3 semanas em que a gente acaba se reunindo com um grupo de líderes a nível nacional, com pessoas que Uhum. eu não conseguiria conversar antes, mas Uhum. aí as possibilidades que se abriram através das plataformas de videoconferência, plataformas de lives, streaming Uhum. e tudo isso, possibilitou a gente se conectar com pessoas que tu nunca imaginaria que se ia se conectar e É poder pelo menos verdade. ouvir a experiência de cada um. É bem interessante o que tem acontecido e é claro que isso não resume toda a nossa verdadeira movimentação como deve ser, mas pelo menos esse momento onde nós estamos privados de algumas coisas, a gente consegue se adaptar e se colocar de novo à Uhum. disposição de estar com pessoas, né, mesmo que seja distante. É verdade, é verdade. Não, e tem sido essa experiência, eu acredito que com muita gente, né? É, E a gente acaba vendo, eu posso dizer de mim, né, que eu, não que sempre critiquei, mas talvez seja uma leitura minha de que as redes sociais, assim, tipo Facebook, Instagram e por aí vai, muitas vezes faz com que a gente tenha aí trocentos, inúmeros amigos virtuais, mas ao mesmo tempo algo que não se reflete muito na nossa vida pessoal, na caminhada ali de proximidade mesmo, né? Quantos amigos são amigos de fato, né? Mas a gente é, está tendo a oportunidade de ver também que essa ferramenta sendo bem utilizada, de fato, ela pode sim nos aproximar de verdade, né, das pessoas claro, e ajudar a claro, criar vínculos, né, que sejam sólidos. claro, perfeito, verdade. Então, Felipe, começa aí, então, se apresentando, né? Se não me falha a memória, né? Até porque não faz muito tempo, agora fechou mais ou menos aí um ano que tu foi consagrado pastor. É verdade? Sim, sim, sim. Tá fechando esse mês agora, na verdade, né? Aham. Bom, meu nome é Felipe, eu hoje sou pastor na Igreja Brasa, ali na Matriz, né? É a matriz aqui de Porto Alegre. Como o Daniel falou, mais ou menos faz um ano que eu fui consagrado pastor ali, mas antes disso mesmo eu também já liderava um movimento de jovens, de líderes jovens, de unidade entre líderes jovens, que é o Conselho 1, que reúne vários líderes de diversas igrejas aqui na cidade de Porto Alegre, região metropolitana, e até algumas cidades fora da região metropolitana de Porto Alegre. Esse grupo tenho a honra de poder liderar desde setembro de 2014, desde a sua fundação de fato, e também desde a adolescência ministro louvor, além de ministrar a palavra, né, como pastor e nas igrejas aonde eu sou convidado, inclusive no próprio Na Real, aí na igreja Aba, né? Uhum. Mas eu também ministro louvor desde a adolescência e desde que eu me conheço por gente, eu ouço música, canto e gosto de ministrar louvor e toco teclado também, é o que eu gosto de fazer. Sim. Ah, e eu faço isso através do LMA, que é o Lugares Mais Altos, é o Ministério de Uhum. Louvor e Adoração, que nós também viajamos aí, vamos, vamos aí a várias igrejas ministrando louvor, também ministrando a palavra, e eu faço isso e tenho a grata gratidão, perdão pela redundância, ah, de poder fazer isso na igreja e servir a igreja através desse dom e sabendo que é só o começo, Deus tem muita coisa ainda para fazer Amém. e a gente ainda vai ver muita coisa acontecer. E é por isso que é importante ter uma palavra de esperança nesse momento. As pessoas É tendem verdade. a pensar que algumas coisas acabaram. Eu posso dizer para Uhum. vocês que, na verdade, tem coisas maiores vindo e nós temos que estar com nossos Amém. olhares no futuro da igreja e no futuro de tudo que vai acontecer a partir de agora. Isso aí. Amém. Então tá. Rapidamente também eu vou falar como é que eu te conheci, né? Que foi, Ah, foi uma forma meio engraçada. foi É, inusitada, foi foi inusitada. inusitada. Tipo assim, aquelas coisas que a gente vê assim, como Deus, enfim, ele pensa e acaba preparando surpresas pra gente, né? Sim. No, Em 2015 eu estava, acho que estava finalizando já o curso
ali no seminário que eu fiz na Brasa, ou então estava prestes a Isso, finalizar, mas eu estava fazendo uma disciplina com o pastor Atos, que até a gente conversou com ele semana passada, e aí isso. durante essa disciplina, eu estava conversando com ele, e ele falou, e a gente estava conversando sobre liturgia, culto de jovem, e como é que o pessoal tem feito hoje e tal, e aí eram Uhum. críticas e não críticas, e é bom, não é bom e tal, aquela conversa toda. E aí ele pegou e disse, Daniel, tu tem que conhecer um pessoal que é o UND. Eu falei, o que que é o UND? Ele falou, é um grupo aí que busca unidade das igrejas, grupo de jovens. Eu, tá, mas como é que eu vou me aproximar? Como é que isso vai funcionar? E aí eu me lembro, não me recordo mesmo, mas era lá pro final, ou inverno final, enfim, metade final, de 2015. Era 2015, será? Enfim, a gente foi, a gente foi num encontro que teve, um cultão que teve lá na Monte Sim, Serrat, na né? Montserrat, exatamente. E aí tinha muita gente lá, muito jovem, muita gente mesmo. E ok, eu participei assim como espectador, vendo, né, o pessoal tudo lá, aquela função, a gente chegou um pouco mais tarde, que a gente saiu do nosso culto ali da igreja e foi para lá, né, que é Sim, pertinho. E sim. aí, eu vi um cara com uma camisa assim, com uns detalhezinhos falando e tudo mais e tal, mas não conhecia, eu conhecia um que Meio outro, espalhafatoso, meio espalhafatoso, né? o Pastor Júnior eu conhecia da época lá do seminário de música, em 2002, 2003, né? Uau! Então eu reconheci ele, assim, uma figura ou outra. Mas eu pensei, mas aquele cara ali que falou e tal, falou da Semana da Bíblia, me lembro também. Tá, aí passou 2015, no começo de 2016 eu comecei a trabalhar em Porto Alegre, né, em uma escola pela prefeitura. E aí, qual é a escola? Não sei te dizer agora quantas escolas tem em Porto Alegre, mas dentre tantas escolas, De qual é a ensino escola que eu vou cair? fundamental. Ensino fundamental tem 55, né? Então, dentre tantas escolas, eu escolhi trabalhar justamente na Restinga e tinha outras vagas, Zona Norte e tudo mais. E o rapaz até falou: tá, mas você vai querer logo na Restinga, todo mundo quer o contrário. Eu falei: não, é que minha esposa já trabalha lá, então assim facilita, É, vamos juntos e tal. E claro. tá, caio na escola e eu vou me apresentar e eu vejo ali umas figuras, umas pessoas, né, que eu não conheço. E daí daqui a pouco eu começo a resgatar na minha memória e começo a procurar, eu não sei se foi no Face, onde é que eu fui ver alguma foto, alguém que colocou alguma lembrança, e eu olhei assim, tá, mas esse cara aqui, ele parece muito com aquele que tá lá na escola, né? E aí eu me lembro que Esse um dia estava lá naquela função do recreio, intervalo da gurizada recreio, e tudo cuidando mais. do recreio. Isso aí ninguém vê, né? Isso aí ninguém sabe que quando o cara, Não, quando e vem alguém na igreja, não imagina o que, que é a vida dele fora, né? Daquele o que ambiente de se culto, passa, né? né? Exatamente, É, isso é bem interessante também, né? Porque a é gente muito. conhece aquele momento ali, agora todo o restante, né? Exato, e pensa comigo, é um momento que, representando assim o tempo de uma semana, são sete Uhum, dias, 24 horas. O tempo de culto ele vai se resumir a 2 horas da tua semana inteira. uhum. Talvez mais um culto de jovens, mais 2, 3 horas, e uns ensaios ali. Bom, das 24 horas, dos 7 dias da semana, tu vai usar na igreja mesmo, no máximo 6 horas do É teu verdade, tempo, né? é No verdade. máximo, assim, muito, não vai usar mais do que isso. E aí Sim, o que que é o cristão fora dessas 6 horas, né? é verdade. Esse é o grande pensamento, porque aquilo ali vai representar, não consegue nem representar 5% da tua vida, o teu tempo de estar na igreja. E É aí verdade. que gera certos questionamentos, né? Mas desculpa, Não, não, pode. eu te interrompi porque eu fico pensando, já pensei isso em alguns momentos. Até quando Aham, a gente acabou se conhecendo lá na Restinga, trabalhando na mesma escola, né? aham. Eu acho que eu lembro até de tu chegando para mim e conversando e perguntando. Eu lembro que eu estava cuidando do recreio e era aquela criançada correndo de um lado para outro. E aí tu me perguntando e olhando para um se batendo lá no canto, lá. Eu falei, "Tá, só um pouquinho, deixa eu resolver aqui uma situação agora que é mais Aham, caótica. Então, aham. e aí eu fico pensando, é, cara, as pessoas podem te olhar em cima de um púlpito, de um palco, com o microfone na mão, tendo uma oratória, mas isso não representa toda a tua vida, né? E aí É. como é que é a nossa vida como cristão fora do público,
Do público, Uhum. quando eu digo dos olhares, aonde tu é a convergência do olhar, para Uhum. aquele aonde ninguém sabe o que tu faz, ou talvez ninguém considere que aquilo seja tão importante assim, É verdade. ah, e isso venha ainda representar a própria, o próprio testemunho cristão, né, de uma forma Uhum. idônea, íntegra. Então, foi curioso como nós nos conhecemos, e é curioso porque ele é algo totalmente aleatório, né, pela forma humana de se ver. É Qual era verdade. a possibilidade era muito, muito baixa, né? Mas mesmo Aham. assim, aí a gente vê Deus nessas coisas também, né? É verdade. Até tem mais uns professores ali, entrou o Wagner há pouco, o Isma tá aí, até o Isma comentou, é os guri da Tinga, né? É Os os guri da guri. Tinga. E que loucura, né? Mas eu posso dizer pro pessoal assim, sem ser assim um momento de ficar puxando o saco de ninguém, né? Mas que o Felipe sempre foi um cara exemplar, assim, dentro da escola, sempre, né, se puxou, fez a coisa com excelência, né? Nunca ficou Bom. deixando a desejar no testemunho, nunca vi ele xingando ninguém, falando palavrão e por aí vai, né? Batendo em criança, Bah, mesmo que às louco, vezes, né, não. a gente fique com vontade, mas não dá, né? Olha, tem uns Porque, que dá ó, vontade de pegar pela orelha, mas nem isso. que a gente pensa assim, se fosse meu filho, né? Meu Deus. Mas a gente ri, claro, mas existe todo, né? Por mais que as pessoas hoje até não é o nosso foco aqui, mas em torno da profissão professor gira aí muita conversa, muito estigma, muita coisa, né? Muita coisa. Mas é aquilo que a gente vivendo aquilo lá no sangue, na veia, até pro próprio ministério a gente fica pensando, né, cara, só tem uma coisa, eu ainda acho, né? Penso eu assim que ser Uhum. professor, né? Mas aí uma linha minha, né? Talvez ainda seja um Sim. pouco mais fácil, se assim posso dizer, né? Ou tranquilo, do que Ah, ser pastor. Porque eu me recordo que até quando eu estava me formando em pedagogia, meu sogro, que é pastor, ele perguntou para mim, pá, Daniel, mas professor, tipo assim, preocupado comigo também, sabendo assim tudo que se sofre, que se passa, né? sim. Questões diversas, N questões aí que a gente poderia falar, mas não é o momento. Aí eu peguei e Sim. falei, Walter, mas tu é pastor, entende? Tipo assim, o que tu sofre acaba, né? Às vezes tem que, não tô falando que isso seja ruim, né? Mas são profissões que exigem muito das pessoas, É, né? Que só quem tá na pele sabe. eu diria que são duas profissões bem árduas. Por quê? Porque elas lidam com gente o tempo inteiro. Uhum, Né? E eu acho que aí está o grande segredo de tudo isso. Ele uhum, lida com gente o tempo inteiro. É diferente de tu trabalhar numa área da tecnologia, da informática. Tem momentos que tu só vai lidar com máquinas. Né? Tem uhum, momentos ou tu vai trabalhar em algum setor, alguma coisa que tu só vai estar em volta de papel e números. Professor e pastor, que são os dois casos que agora tu traz como uhum, exemplo, são situações que tu vai ter que estar com gente o tempo inteiro. Você vai estar uhum, sempre em reunião, você vai estar sempre conversando, você vai estar sempre ouvindo, ou em alguns momentos uhum, você vai estar falando, e isso envolve muito sentimento, isso envolve muita emoção, uhum, isso envolve muito preparo para você poder lidar com todas as nuances do relacionamento humano. Então, isso é também de professor para aluno, de professor para uhum, professor, de pastor para ovelha, de ovelha para pastor. Existem uhum, muitas nuances nesse processo que tornam isso algo extremamente dispendioso e necessário de uma dedicação muito grande. Eu acho que só uhum. tem uma coisa pior do que ser professor ou pastor, é ser professor e pastor ao mesmo tempo. Pois é. Ah, É, é. eu acho que aí as coisas engrossam mais ainda. É verdade. Mas lembro que né, a gente fala isso e fala até rindo, porque ao mesmo tempo é algo que traz satisfação, né? Em momento nenhum isso é uma reclamação, Claro, né? Como a gente estava claro. falando, são só alguns pontos de vista. Talvez até quem trabalha numa área de tecnologia, alguma outra coisa, vai poder relatar alguns outros pontos, talvez de É solidão, ou verdade. vai saber que também são interessantes, né? São É peculiares. verdade. Claro, perfeito. Perfeito. Mas, e aí então eu encontrei Felipe. E a minha esposa diz.
que eu, né, não que eu seja, mas eu acho que eu sou um procrastinador, sabe? Ah, Eu, mas infelizmente, eu acho que isso é coisa que nós homens somos bons. exatamente. E aí eu me lembro, porque eu me lembro que esse lance que o pastor Atos ele indicou e falou, não, vamos conversar e tal, eu acho que foi lá pro começo de 2015, entendeu? Aí se passou praticamente um ano até que então eu te encontrasse de uma forma aí bem estranha, digamos, estranha não, né? Mas bem peculiar na Bem escola, peculiar, claro. é. Então, porque eu acredito que se eu não tivesse te encontrado ali, não sei mais quanto tempo que eu ia demorar para chegar até o um para conversar com vocês e começar a descobrir, então, essas outras coisas que têm acontecido dentro do grupo de jovens de Porto Alegre, região metropolitana e tudo que está rolando É, por aí que a gente vai conversar por aqui também, né? claro. Então, Sim. foi foi mão de Deus mesmo, acho que meio que dando um tapinha assim, vai, Daniel, né? De alguma Olha, forma para eu acho que te dando um empurrão, assim, a lomba abaixo. exatamente. Mas então, né, tu falou aí sobre a tua caminhada, né? Me diz uma coisa, teu pai, pastor Rony, ele é pastor, né? E me diz Sim. mais alguém antes do teu pai, assim, vô, era pastor, ministro na igreja, só pra gente entender um pouco da tua história também. O que eu posso trazer assim? Eu tenho tanto da família da minha mãe quanto do meu pai, tem pessoas que são pastores e alguns Uhum. missionários também. Ó. Por exemplo, da parte do meu pai, eu tenho o meu tio, né, irmão do meu pai, ele é pastor também, Uhum. mas na Igreja Assembleia de Deus. Que tem o E vozeirão, né? exatamente, Até eu vi ele exatamente. lendo a Bíblia lá, tava demais. Exatamente. E eu tenho alguns, mais da parte da família da minha mãe, Uhum. os tios da minha mãe e primos da minha mãe, muitos deles são pastores missionários. A gente já nem conta mais, porque a gente já perdeu um pouco da noção, porque também Olha só. o meu bisavô materno, ele teve 14 ou 15 filhos. Meu. Então fica difícil, né? Então já Aham. tá a contagem da família já passou dos 400. Bah. Então fica complicado tu saber quem é que hoje pastor, quem é o Uhum. professor, quem é engenheiro, quem é fulano, porque tem que fazer uma árvore genealógica gigante. Mas eu posso Uhum. dizer para ti sim que eu tenho muitos parentes meus que são pastores ou Amém. missionários, pessoas que dedicaram e dedicam a sua vida ao ministério mesmo, de uma forma integral. Tenho muitos Uhum. deles. Eu, na verdade, fui mais um que entrei na lista, né? Desde o ano Uhum. passado, com a consagração ao Ministério Pastoral e também a Uhum. dedicação integral a isso, eu só fui mais É. um no meio da trajetória da Uhum. família, da minha família, tanto da parte do pai como da parte da minha mãe. Legal. E isso eu acho muito interessante, até para quem nos assiste aí, né, ou vai assistir. Isso é um outro posicionamento que eu vi, que eu achei muito assim impactante da tua parte, nesse momento em que chegou um momento em que os dois não digo os dois caminhos, né, mas que na trajetória teve que deixar a escola, né, a profissão professor, pelo menos ali naquela circunstância, né, naquele local, Claro. naquela conjuntura, para então se dedicar exclusivamente ao pastorado, né? E isso envolve, para quem nunca pensou, talvez tenha pensado, mas envolve todo um padrão de vida, né, uma organização de custos, até mesmo rotina e tudo mais, que depois é outra história. E eu digo assim, ó, eu aqui vivendo essa situação da quarentena e por aí vai, eu ainda estou tentando me organizar na minha rotina, entende? Que eu sou um cara que eu dependo muito, muito da rotina, sabe? Inclusive da própria questão do trabalho me ajuda a criar o hábito da rotina. Então, tirando isso de mim, de certa forma, isso aí já me quebra completamente. E não é férias, entendeu? Então, isso me deixa ainda mais Exatamente. atrapalhado, entende? Não é simples mesmo. Chegou um momento, né, para quem também está chegando agora na live, a gente estava conversando sobre isso um pouco, mas fui professor do município de Porto Alegre durante 8 anos, né? Para Uhum, alguns pode parecer pouco tempo, mas também quem trabalha, e tu sabe, tu trabalha até hoje na escola, né? Lá uhum, na Mário Quintana, em si, sabe que é um trabalho muito intenso.
É um trabalho que exige muito preparo e ainda mais lidando em regiões de periferia. Então, durante 8 anos eu estive ali como um funcionário público também, né? As pessoas têm essa noção, né, do funcionalismo público, muitas vezes como um grande barco salvador de estabilidade. Então, estabilidade financeira e funcional. Então, durante esses 8 anos eu fui professor. A minha formação é essa, minha formação é dentro da área da licenciatura, mais especificamente dentro da música. E diante disso, chegou um momento, como tu mesmo falou, que era necessária uma decisão, porque grandes responsabilidades estavam vindo, e eu não poderia mais equilibrar tantas coisas, e eu tinha uma limitação, e eu tinha um convite não de homens, mas um convite do próprio Deus, me pedindo para eu escolher, né? Escolher e saber qual era o caminho que eu ia trilhar nessa trajetória. Com certeza, se eu tivesse somente estado como professor, eu teria que dar menos atenção ao Ministério Pastoral em si. Eu admiro as pessoas que conseguem ter a capacidade de ser bivocacionais. A grande questão é que eu já não era mais um bivocacional, eu já era um tetravocacional, né? Porque a gente faz de tudo um pouco, né? Então, a questão foi ouvir o chamado de Deus e focar naquilo que estava por vir. E não, com certeza não é uma escolha fácil, como tu falou, né? Tu tem que fazer toda uma mudança do teu padrão de vida, até da tua rotina. E eu digo, não é simples colocar uma rotina. Não é assim em 2 semanas, não é às vezes nem em 2 meses tu consegue colocar a rotina que tu acha aquela que é a que te auxilia no todo, né? Às vezes fica, dependendo do cenário, muitas vezes você fica aflito, e eu vou dar o exemplo do home office hoje, porque muitas pessoas estão fazendo home office, né? Ou seja, o trabalho em casa. Como é que tu organiza muitas vezes esse trabalho que tu não sai de casa? Ou um trabalho que tu vai para um lugar que não parece como o teu trabalho anterior? Isso são coisas que te surpreendem um pouco, que mexem com a tua organização pessoal e até com as tuas perspectivas e expectativas, né? Mas isso tem que ser administrado como todo e qualquer situação da vida adulta. Eu até brinco que ser adulto é resolver problemas, né? Quem não sabe resolver problemas ainda é uma criança, né? Então você tem que saber resolver problemas. Você tem que saber sair deles ou saber como resolvê-los da melhor forma possível, nem que seja no curto, médio ou longo prazo. Tu tem que saber administrar isso, né? As pessoas estão lidando hoje com todo esse cenário de pandemia, estão lidando com essa situação de como administrar o seu tempo. Como é que a pessoa administra o seu tempo a favor dela própria. Porque normalmente as pessoas não têm alguém administra o tempo delas, né? É verdade. Alguém administra o tempo delas. Ou é o sinal da escola, ou é o bater o ponto do almoço. Isto administra a vida delas. Agora, quando não tem alguém que diga isso para elas, o que elas fazem? Né? É verdade. Quando não tem alguém dizendo ali, não tem um sinal batendo, não tem um ponto para tu chegar e passar o teu cartão, o que tu faz? Como é que tu administra isso? E esse assunto não parece espiritual, mas ele é muito espiritual porque tempo é uma coisa que não volta. E se não volta, tu tem que saber empregá-lo ele da melhor forma. E empregando ele da melhor forma, você tem benefícios. E não sabendo utilizá-lo, você vai ter consequências. Talvez não agora, mas logo ali na frente você vai ter consequências. Então isso isso é algo que as pessoas precisam entender. Talvez é um dos grandes desafios desse momento, as pessoas saberem administrar o tempo delas. É verdade, é verdade.
E como tu mesmo falou, né? Sem o sinal, sem o ponto, sem o chefe talvez diretamente, né? No home office, como é que a gente tem administrado o nosso tempo, né? A gente tem que pensar mesmo nesse tipo de coisa. Eu aqui em Exatamente. casa, eu tô tendo a minha esposa e minha filha me ajudando, né? Né, vai lavar uma Tá louça, ótimo. pai, sai do celular. Já dá um chacoalhão, né? É brincadeira, tá? Que minha esposa não. Olha, eu não sei se ela tá aqui ouvindo, né? Eu vi que entrou alguém da família aqui. Da família Não Soller, eu vi entrou. que entregou. Entrou, é minha sogra. Ah, entrou a sogra, olha aí, ó. Aí, ó, que benção. Né? Mas eu vi que teu pai também estava por aí, então o pessoal Também passou, passou. tá Também assistindo aí. o meu amigo aqui de Brasília, Fabinho, também entrou agora Ó, aqui. Um amigo de Brasília, o Fábio. que show. Deixa eu- O Odir também, que faz tempo que eu não vejo o Odir, tô vendo aqui que ele entrou. Ah, Um abraço pro Odir. ali a Eu vi também o Mônica. pastor Marcelo Vargas, lá de Águas Claras, da Brás de Águas Claras, também um grande abraço. Pô, que Ah, legal. o missionário Gílio Ferraz, que é líder do Jesus for All Movement, que é um trabalho maravilhoso de evangelização, principalmente eles começaram com eventos esportivos, no caso a Copa do Mundo e Olimpíadas, e ele faz Ah, um trabalho muito bom. O Gili entrou aqui, e tem tantos outros aqui. Eu vi o Rudá também alguns que eu conheço aqui, tá? Eu tô falando. Eu vi o Rudá aqui, que é da Batista Passo da Areia, a Marlise também, o Josias da Batista Betel, o Josias aqui da Batista Betel, aí pertinho de vocês, da Benjamin. aham, sim, E sim, tem, do e ladinho. tem, e tem outros vários aqui. Aqui, ó. Até a minha mãe entrou agora, cara. Até Olha a minha aí, mãe ó. entrou. Até a minha Mas, mãe tá entrou. A ficando cada minha, vez melhor. minha mãe agora tem Instagram. Se cuidem, meus irmãos. Se cuidem. Mas olha só, Olha o Isma aí, ó, também, ó. fecha a portinha depois, Silvio. O Isma, tá, eu pedi pra minha filha fechar a porta, que tem obra aqui na vizinhança, mas agora não vamos conseguir escapar muito do barulho. É Tá, normal. olha só, o Isma trouxe uma pergunta, e aí tem a ver com o que a gente vai dar seguimento aqui, né? Sim. E depois a gente volta, Natan, no final vamos segurar essa pergunta aí sobre o Brasa College, né, para dar pro Felipe dar uma explanada aí pra gente, falar um pouquinho sobre isso, tá? Então, Felipe, conversa um pouco, tamo de olho, diz o papai lá. Conversa com a gente aí sobre né, como surgiu, o propósito dele. Aí a gente já pode engatar nisso mais ou menos quantas igrejas, grupos de jovens, ministérios participam, né? Quem é que Sim. apoia? Sim. Bom, o na verdade, ele foi uma. Eu sempre falo que ele é uma resposta nossa a uma oração de Jesus. Amém. Eu creio que em alguns momentos as pessoas dizem assim: eu quero ouvir Deus falar comigo. Bom, ele já falou contigo e ele fala contigo através disso aqui, ó. Palavra, Bíblia. Amém. Aqui já está falando. Se você não ouviu a voz dele hoje, eu te digo como é que você pode ouvir. É só abre a tua Bíblia aí, que tu já vai ouvir ele falar. E isso Amém. significa que um dia eu li João 17 e eu quis me colocar junto com mais pessoas à disposição de responder à oração de Jesus em relação à unidade da sua igreja. A gente não consegue fazer uma unidade a nível global, porque isso é algo que tu tem que deixar para o Espírito Santo fazer mesmo, que ninguém é capaz de Uhum. poder fazer algo pleno, a não ser o próprio Espírito, e ele é o dono da igreja. Amém, é verdade. Mas a gente pode começar com pequenas atitudes. Então, naquele tempo, e nesse caso, setembro de 2014, eu entendi que era uma pequena atitude que poderia ajudar para isso, e chamei Uhum. mais alguns amigos, uns irmãos, tinha conhecidos, líderes jovens, alguns, liguei para alguns, conversei pessoalmente com outros, mas pensei que poderiam todos eles cooperarem juntos, colaborarem uns com os outros, se Uhum. ajudarem, conhecerem a experiência de cada um, aprenderem com a experiência de cada um, ouvirem a cada um, e a partir disso o Movimento 1 ele surgiu de conversas como esta, só que com um grupo de 10 a 15 pessoas, e ali foi se fortalecendo
de fato, um relacionamento e, acima de tudo, uma visão, um sonho para algo que fosse duradouro, algo que se perpetuasse de uma forma que as pessoas pudessem ser inspiradas a viver a unidade da igreja através desse relacionamento entre igrejas, entre irmãos, entre líderes, principalmente entre líderes jovens. Nós nunca temos o objetivo de ser a igreja, porque a igreja já existe, mas nós queremos conectar ela, nós queremos unir ela, nós queremos colaborar com a igreja num movimento de cooperação, de colaboração, de unidade e de capacitação. Amém. E esse sempre foi o objetivo. Muitas vezes alguns me perguntam: Felipe, mas vocês podiam fazer isso, poderiam fazer aquilo outro. Já se teve várias ideias sobre muitas das coisas que um movimento de unidade pode fazer. Nós podemos fazer muitas coisas, mas nós temos também que saber priorizar e saber que existe alguém mais importante do que o movimento nisso, que é a igreja local, que é a igreja que sustenta a vida de cada um, né? Então, o que nós estamos aqui? Nós estamos para cooperar. Não estamos em nenhum momento para liderar. Não estamos em nenhum momento para mandar. Não estamos em nenhum momento nem para orientar, porque o pastor local é o que orienta. Ele é o que diz, ele é o que traz o pastoreio para a sua igreja. Mas nós estamos para cooperar, para fazer multiplicar, para ajudar, para se colocar à disposição, para suportar, de suporte mesmo, né? E isso eu percebo que é o nosso objetivo, e temos lutado por isso, temos aprendido uns com os outros, de uma forma que cada um possa ser grande colaborador nesse papel de servir, de fato, a igreja. Amém. É só para servir a igreja, né? Legal. Interessante, então, que ele não é, digamos assim, um grupo, um ministério, algo que é paralelo, né? E que serve para atrair pessoas para lá, e como tu mesmo disse, é ele para enviar, ou então para criar um grupo, uma nova igreja, né? Algo que funciona à parte, muito antes pelo contrário, né? Ele anda junto, né? Ele quer estar capacitando, né? Sem estar tirando as lideranças locais, as pessoas das suas igrejas. Exatamente, muito pelo contrário, nós queremos fortalecer a liderança local da igreja, principalmente a liderança jovem, que é a que está vindo com a próxima geração na mão, né? Então, está aqui nesse lugar como igreja para fortalecer a liderança local, para estar como um apoio, para estar junto, para estar presente, para poder suportar, para poder conversar. Eu tenho a experiência de poder sentar com muitos líderes jovens e nos momentos até de dúvidas, né, poder ser um ouvido e uma voz ao mesmo tempo, porque muitas vezes o que nós precisamos como líderes é ter alguém que nos ouça e tente pelo menos compreender o nosso cenário, talvez nem nos dando soluções, mas simplesmente nos ouvindo, né? Muitas vezes o líder ou o pastor de uma igreja, ele não tem alguém que ele possa dizer que vai auxiliá-lo, vai suportar ou vai ouvi-lo. E também está aqui para poder ouvir, para poder capacitar. Na verdade, nós estamos aqui só para ser a igreja que já existe, só que com foco na unidade. Amém. Isso que é, de fato, o que nos importa. Nós não estamos aqui para fazer eventos, as pessoas nos cobram até, né? Quando é que sai a conferência? Quando é que sai não sei o quê? Quando é que sai aquilo? Quando é que sai aquilo outro? Por que você não faz isso? Por que você não faz aquilo? Se algum evento, se alguma coisa que nós fizermos nos atrapalhar de alcançar um propósito que é a unidade da igreja e essa capacitação de líderes e esse fortalecimento dos relacionamentos da igreja, a primeira coisa que nós vamos fazer é cancelar um evento que nos atrapalhe nesse propósito. Porque senão nós viramos uma produtora de eventos e a gente não quer mais uma igreja produtora de eventos, ou um ministério, ou um movimento produtor de eventos. Isso aí a gente deixa para quem só produz eventos. O que nós queremos é esse relacionamento, esse aprofundamento, essas raízes da vida de cada líder jovem e dos seus liderados, para que eles possam se desenvolver no seu grupo,
Porque, na verdade, o objetivo não é fazer crescer o um. O objetivo é que o seu grupo jovem cresça. O grupo Uhum. jovem que você está liderando, ele cresça. Amém. E se o um faz parte para esse crescimento, nós estamos aqui e queremos nos colocar à disposição. Só isso. É verdade. Até o Marcelo, que é da IEPC, lá no Rio de Janeiro, comentou ali, né? Criar vínculo e até mesmo por meio da liderança jovem, os pastores sêniores se aproximam também. Com Claro, certeza, né? Vai claro, gerando uma com certeza. proximidade que é muito boa e acaba beneficiando toda a igreja, né? Claro, com certeza. Com certeza. Eu acho que isso é fundamental. É como eu falei, nós só estamos aqui para fazer algo que já é a oração de Jesus. Uhum. Então, se aproximar os líderes jovens também aproxima os pastores desses líderes, se aproxima as igrejas também, melhor ainda. Melhor Amém. ainda. A tal ponto que a gente não se veja mais pelas placas, né, e pelos nomes das denominações, mas Uhum. a gente possa se olhar pelas necessidades de cada um e pelo suporte e pela comunhão com cada um. É isso que na verdade Amém. importa. Eu acho que o nosso coração tem que estar no reino de Deus. Nosso Amém. coração tem que estar ansioso, latente pelo reino e pela manifestação desse reino em todas as igrejas, através de todos e por todos, de uma forma que isso venha a baixar as nossas vaidades, as nossas resistências e possamos ser edificados mutuamente como igreja nesse tempo. Eu percebo isso, é assim que eu creio. E é assim que eu vou continuar crendo, e eu acho que eu vou continuar crendo desse jeito até morrer, porque o que importa é que a igreja cresça, seja Uhum. fortalecida por esses relacionamentos, por essa comunhão, como diz a palavra koinonia, né? Essa comunhão que independe de placas, denominações e visões, que a gente É possa se olhar verdade. como uma igreja só, de fato. É, o... É interessante que a unidade ela vai se gerando também de uma forma simples, porque também não existe assim uma fórmula mágica, né? Muito Então, simples. poderia se fazer, digamos, se dizer que um evento que se reúne 2.000 jovens é um evento de unidade, não necessariamente, né? Até certo Não. ponto configura uma unidade porque estamos juntos lá, somos um naquele momento de certa forma, né? Mas através dos encontros que a gente tem aí, a gente tem a oportunidade de conhecer lideranças da região metropolitana, da nossa cidade, e é muito bom porque de uma forma simples a gente se aproxima, a gente dialoga, a gente troca Claro, contato. claro, e assim, vou usar o exemplo que tu trouxe, tá? Uhum, Muitas vezes nós podemos ver num show 3 mil, 4 mil, 5 mil jovens, um show gospel, né? uhum, Eles estão todos juntos, mas não uhum, estão unidos. A causa não é a unidade, a causa é um nome de um é artista. verdade. E isso não simboliza unidade. A Uhum, unidade é você estar ali por causa dela, para uhum, viver ela, para compartilhar ela entre os irmãos, para poder ouvir os irmãos falar, para você participar. Não para você ficar só olhando o que vai acontecer de um artista, ou até de é um verdade. pastor, ou de um pregador. A unidade, eu creio assim que quando nós fazemos as nossas reuniões do um ou eventos, o objetivo não é quem está em cima do palco. O objetivo é Uhum, responder à oração de Jesus, né? Então que eles sejam amém. um aqui, né? Que eles possam estar juntos, mas mais do que juntos, eles possam estar unidos e eles possam estar no mesmo espírito, com uma só voz, sobre aquela cidade, sobre o estado, sobre a nação, sobre todas as nações. Eu creio que não basta estarmos juntos para nos considerarmos unidos. Eu acho que o nosso foco tem que ser isso, para que Uhum, nós estejamos unidos. O nosso foco tem que ser a unidade, para nós verdadeiramente dizermos, agora estamos em unidade, porque esse é o nosso foco quando estamos juntos. é Então, verdade. então eu creio que a gente precisa amadurecer muito isso ainda. Eu creio Uhum, que essa, esse sentimento, desculpa, esse sentimento, mas também esse intuito, esse propósito, ele é algo que a gente vai ter que lutar por isso por muitos anos, por muito tempo, e deixar isso que os nossos filhos também vivam isso, nossos netos também, porque uhum, sempre, sempre,
o inimigo busca colocar problemas no meio da igreja para fazê-la dividir. Porque ele sabe qual é o poder da unidade da igreja. É verdade. Então, eu creio que nós vamos estar daqui 15 anos ainda falando sobre esse tema. Nós vamos É estar daqui verdade. 30 anos falando. Esse é um tipo de tema. Algumas pessoas perguntam qual é o temas da atualidade. Tem tal, aquele, o outro, mas sempre a unidade da igreja vai estar. É Sempre vai estar. verdade. Sempre vai estar É. porque ela é pauta. E ela foi Uhum. pauta da oração de Jesus. Aham. O que é pauta da oração de Jesus não cai, não sai de moda, É verdade. né? Não sai de A, moda. é. Pode A falar, fala, gente, Dani. não, que a gente vê que até a própria questão da unidade, até fora, digamos assim, sem falar de unidade de igreja, ela é um grande problema em um lugar que a gente vê que o inimigo ele realmente ele gosta de quebrar coisas que deveriam ser unidas, por exemplo, o casamento, né? Obviamente que a gente entende que casamento, né, é algo que foi criado por Deus, tem que ser abençoado por ele e tudo mais, mas a gente vê quantos casais ou quanta coisa que acontece dentro do casamento ou armadilhas que procuram quebrar essa unidade, né? A gente fala aí, por exemplo, em termos de governo também, talvez o maior problema que a gente viva ou veja acontecer é a falta de unidade entre governantes, propósito, né? Então, assim, essa questão da falta da unidade é realmente, ou então dos inimigos da unidade, né? A gente vê em toda a sociedade, assim, ela sendo minada e tentando dissolver a unidade que poderia ser benéfica, ainda que num ambiente fora da igreja, né? Não eclesiástico, né? Eu vejo um grande problema em todo esse cenário. Eu vejo que o problema, como às vezes a gente brinca, né? Você vai falar com alguém da tecnologia, ele vai falar assim: o problema nunca é o aparelho, é sempre o usuário, né? Por quê? Eu vejo que o problema está em nós mesmos para viver isso. Uhum, E eu gosto de resumir isso numa palavra: vaidade. uhum, Nas nossas vaidades é que nós nos perdemos. E eu gosto de citar o rei Salomão porque ele olhava, ele chegou no final da vida, depois de estar muito rico, depois de ter tudo que ele gostaria de ter, ele olhou para trás e fez o livro mais mal-humorado da Bíblia, que é uhum. Eclesiastes. Aquele livro é um livro de mau humor, praticamente, né? Mas ele É, é realista, ele é um livro que ele é cruel em alguns momentos, uhum. e o próprio rei Salomão diz, olha, vaidade de vaidades, tudo é vaidade, porque é de fato o que atrapalha a trajetória humana, e principalmente com Deus, não só com Deus, mas também com os meus irmãos, é quando as minhas vaidades estão acima das verdadeiras prioridades que eu tenho que ter como cristão. Bah, é verdade. Então, por exemplo, por isso que também o tema da unidade ela nunca vai sair de moda, porque a vaidade humana está sempre inerente dentro É. do relacionamento humano. Uhum. Então, como a vaidade está ali, se alguém achar que não, eu não acho que tem que ser assim, eu acho que tem que ser assado, eu não concordo contigo porque eu acho tu desse jeito, Uhum. eu não concordo contigo, e porque eu não concordo contigo nisso, eu não quero mais te ver. Eu não quero mais estar contigo, não quero mais nem estar no mesmo lugar que tu. Uhum. Então, isso são vaidades. Isso é pura vaidade. E por isso que eu creio que a unidade sempre será um desafio da igreja. Amém, é Porque verdade. ele luta contra várias resistências humanas. E uma delas, que na minha opinião é a que mais atrapalha para uma unidade de verdade, é a vaidade, né? É verdade. É verdade. A Ana escreveu ali, né? Dividir para conquistar. É o lema do inimigo contra, né? Que o inimigo segue contra a igreja. E é fato, né? Dividindo, ele vai, né? Um cordão de três dobras, diz a palavra, né? Esse aí é difícil de quebrar, não se pode quebrar. Agora, se a gente tem aí pessoas, cada uma puxando para um lado ou seguindo um caminho, já não temos uma unidade, não temos em quem nos apoiar quando estamos mal e por aí vai, né? E por isso que É fato. é É fato, fato, né? é fato, é fato. Eu quero só trazer mais uma coisa aqui importante sobre Uhum. isso, até na fala da Ana. É, até um abraço para a Ana e para o Isma. Deus abençoe vocês.
esse casal muito abençoado aí. Amém. Eu percebo algo assim, muito claro. Eu estou relendo o livro Discipulado do mártir Dietrich Bonhoeffer. Ele é um mártir da igreja na Segunda Guerra Mundial. E eu estou lendo de novo esse livro. E no capítulo 4 ou 5, acho que é no capítulo 5, ele diz algo muito específico sobre Jesus ser o mediador. Normalmente, quando nós pensamos em Jesus, o mediador, a gente pensa Jesus, o mediador, aquele que faz a minha mediação com Deus, né, através do sacrifício na cruz. E ele é só isso. Mas eu gosto da abordagem do Dietrich, porque ele diz assim, Jesus, ele não somente decidiu ser o mediador entre nós e Deus, ele decidiu ser o mediador entre você e eu, entre nós dois. Ele decidiu ser a pedra angular, ele decidiu ser o caminho, a ótica de se ver a vida e de se relacionar entre todos, não somente entre Deus e o homem, mas entre o homem e o próprio homem. É verdade. E quando nós alimentamos essas vaidades e essas coisas próprias nossas, nós estamos dizendo assim, Jesus, eu não quero que você medie isso. Isso sou eu que vou mediar. E quando a gente tira Jesus da mediação dos nossos relacionamentos dentro da igreja, fora da igreja, e quando eu digo dentro e fora da igreja, é do espaço igreja, né? Porque a gente, na verdade, nunca está fora da igreja, a gente sempre está dentro, né? Porque a gente é a igreja. Quando nós decidimos, Jesus, tu não media mais a minha relação. Tu não, e aí começa no casamento. A gente faz isso muitas vezes no casamento. Tu citou o exemplo do casamento. Mas a gente faz muitas vezes isso no casamento. Jesus, chega momentos que a gente deixa Jesus de lado e diz, não, aqui é só o papo entre esposa e esposo. E ele não... Senhor, tu vai mediar... Tu media o meu relacionamento com Deus, mas com o meu esposo tu não vai mediar. Com a minha esposa tu não vai mediar. É aí que nós começamos a deixar de viver a unidade. Quando Jesus não é nosso mediador mais. Não existe, verdade. E é por isso que também não adianta dizer em unidade que seja produzida por nós mesmos. Nós não conseguimos produzir unidade por nós mesmos. Quem produz é Jesus. Porque ele media tudo. Ele é mediador de todas as coisas. É verdade. Então podemos dizer que Jesus é o elo até entre a própria humanidade, né? Claro, eu não tenho com dúvida certeza. disso. Eu não Isso tenho aí. dúvida. Ele é o elo, ele é a plenitude de todas as coisas. Então, se ele é a plenitude de todas as coisas, é de todas as coisas. Inclusive dos relacionamentos. Ele é a plenitude. Ele se coloca como a palavra. Ele se diz, o que Jesus... O João deixa claro para nós. Ele é o verbo. Ora, ele é o verbo, ele é a própria palavra. Se ele é a própria palavra, olha o que nós estamos usando aqui para conversar. Palavra. Conversa. Agora, depende. Que tipo de palavra é essa? É uma palavra mediada pela ótica de Jesus, pelo reino de Deus, ou ele são palavras humanas somente? Então, eu percebo que Jesus está para ser o nosso mediador em todos os momentos e até entre nós. E é assim que nós vivemos aquilo que nós queremos, a unidade, né? Amém, é verdade. Nessa live a igreja já está reunida. Amém, isso mesmo. Exatamente. É Exatamente. isso aí. Nesse exato momento a gente está conversando aqui, tem umas 15 pessoas vendo, já outras que passaram, porque de fato a igreja ela não depende do espaço físico para ela ser igreja. Ela depende de Jesus para ser igreja. Amém, é verdade. E isso a gente tem vivido
não, não tanto na pele, mas agora mais o celular, né? E com aplicativos. Mas isso a gente tem vivido muito forte agora, né? Porque é aquilo, cara, os cultos eles estão acontecendo, a unidade, né? Mas ela está acontecendo, só que ela está acontecendo de uma forma, digamos, praticamente puramente espiritual, né? E sendo mediada por esses meios que a gente tem aí, né? Vídeo, áudio, né? Telefone, enfim. Mas a igreja continua Claro, sendo igreja, o organismo continua claro. vivo, né? E Claro, pode continuar se desenvolvendo. claro. Dani, se tu pensar bem, Paulo, o apóstolo Paulo, a grande maioria das cartas de Paulo foram escritas na prisão, ok? Uhum, uhum, Imagina que muitos, ao estarem nesse estado, com certeza estariam chorando, lamentando, ou desesperados, ou revoltados. uhum, Paulo, diante da impossibilidade de ir até um lugar, ele se uhum. utilizou da tecnologia da época para fazer a sua voz ser ouvida. E Amém. qual era a tecnologia da época? Era ali, era o papel. Era o papel, o É papiro, na verdade. verdade. Um papiro e escrever. E às vezes nem era ele que escrevia, às vezes era Lucas que escrevia por ele. Ou outros Sim. escreviam por ele. E ele soube utilizar daquilo para continuar a palavra ser propagada de forma a não estar limitada ao espaço físico. Então hoje, aqui nesse momento, nesse tempo onde as lives explodiram, né? Ah, e, Uhum. as, e os cultos online também também estão em voga. Essa é a forma da tecnologia da época ser usada para que a palavra continue sendo propagada. E eu acho que nós Amém. temos que saber utilizar esse instrumento como Paulo Uhum. utilizou o papiro na prisão, da É melhor forma verdade. possível, ensinando, sendo coerente, não usando para promoção própria, mas Uhum. usando para continuar ensinando, para continuar advertindo, para continuar encorajando, para continuar apoiando, Amém. suportando. É por isso que, na minha opinião, essas lives têm que acontecer, os cultos online têm que continuar, mesmo quando nós voltarmos para o espaço físico, isso deve continuar porque nós Aham. vamos usar aquilo que nós temos de tecnologia hoje para continuar disseminando a palavra de Deus de uma forma É verdade. íntegra, bíblica e coerente. E é isso que eu prezo por esse tempo, para que a gente possa continuar e sem cessar propagando a palavra de Deus através de tudo aquilo que temos de ferramenta na mão. Amém, é verdade. É verdade. Acho que a gente está tendo até um tempo, por exemplo, eu digo de mim, né? É algo meu, de estar conseguindo aprender até algumas coisas dessas tecnologias ou das possibilidades e outros irmãos auxiliando muito, né? Claro, Justamente para a gente conseguir avançar agora e depois, né? Talvez não no mesmo ritmo, mas também continuar usando essas ferramentas, né? exato, exato. Olha só, pastor, nós temos assim, acho que uns 2 minutos mais ou menos. Poderia falar Barbaridade. para a gente, passou voando. Poderia falar para a gente do Brasa College, por favor? Que o Natan comentou Claro, lá no começo claro, para o pessoal que está assistindo aí poder se ligar o que que é. exatamente. Explicando novamente, né? Hoje eu sou Aham. pastor na Igreja Brasa, na Matriz, né? Uhum. E a partir desse ano nós começamos um processo de atualização do seminário da igreja, Uhum. que está se transformando, na verdade, num centro de formação ministerial, né? Uhum. Porque normalmente as pessoas, quando pensam num seminário de igreja, elas têm só um formato, que é o formato só teológico em si, né? Mas Uhum. como a nossa proposta tem crescido, é que isso também seja uma ferramenta para a formação dos ministros da igreja. E não só na área Uhum. teológica, nós temos também cursos de inglês, de Libras, e tem Uhum. outros cursos vindo aí de outras áreas da igreja que são muito necessárias hoje. Por exemplo, Amém. a área audiovisual, acho que todo mundo Uhum. concorda que é uma área extremamente importante, né? E acho que a Uhum. pandemia mostrou isso, né? É verdade. Então, então o Brasa College, na verdade, é o seminário da Igreja Brasa, só que agora atualizado para um centro de formação ministerial,
ao qual nós temos aprimorado dia a dia, temos aprendido dia a dia também, porque quando nós começamos essa proposta, e nós já desde a metade do ano passado estávamos no planejamento disso, nós não tínhamos uma pandemia no meio do caminho, né, que ia acontecer. Sim. E então até no meio desse processo nós temos aprendido a como lidar e até como saber avançar. Muito bem, estamos voltando aqui para a gente encerrar a nossa transmissão. Aí, pessoal, vamos entrando, já vamos encerrar. Vamos ver se o Felipe entra aí para a gente. Tem 1 hora de papo, mas vamos deixar o gostinho de quero mais para depois. Vamos encerrar essa e marcar um novo momento com ele. Só deixa eu ver aqui se ele tá pela área. Beleza, já vai entrar. Olha lá. Homem. Tem a terceira idade se adaptando, isso aí. Olha só, hein, Felipe? O pessoal tá se orgulhando aí, os irmãos da terceira idade, né? E é engraçado que um que tá falando da terceira idade, o cara não tem, o Jorge já tem 40 anos, o cara tem 32 anos e tá acertando terceira idade já. Já está se achando no grupo de risco já, então. Não, ele já anda pra lá e pra cá com medo, olhando pros lados, achando que, né, tá correndo risco de qualquer coisa aí. Mas então, bom, tava falando da abrangência do Brasa College, então mudou bastante coisa mesmo, né? E está mudando, né? A gente está nesse processo, porque o mundo está mudando diariamente, né? Ainda mais agora. Imagina um curso, né, onde nós já tínhamos, o Seminário da Brasa já tem quase 30 anos, né? Já são verdade. mais de 25 anos. Então, nós chegamos nesse momento de atualização do seminário e de poder também adaptá-lo às novas tecnologias, com aulas online também. A gente está preparando até uma plataforma EAD. Daqui a um tempo vai aparecer isso, mas estamos ainda na construção, não é tão simples, né, entrarmos nessa plataforma de educação à distância. Mas tem sido algo muito bom. Um dos nossos alunos é o Natan, o próprio, que trouxe essa fala, porque tem sido muito bom, porque nós adaptamos também para atividades complementares online. Então, tem bastante coisa acontecendo, tem uma nova grade curricular, professores também que estão entrando agora. Então, a gente está dando um novo frescor para o seminário da igreja e aí transformando ele num centro de formação ministerial mesmo, né? Então, tem sido algo muito bom, muito, muito edificante. E não só nisso, mas também, não só no Brasa College, mas também no próprio LMA, no Lugares Mais Altos, eu tenho me dedicado a fazer cursos para Ministério de Louvor, né? Por exemplo, essa semana passada nós já começamos uma turma de aulas para ministros de louvor especificamente, né? Então, a gente vai também daqui a um tempo poder compartilhar mais sobre essa ideia com mais igrejas, mas estamos ainda fazendo projetos pilotos para saber como é na prática esse trabalho. O que eu percebo tudo isso, tá? Agora, falando bem desse tempo agora, tem uma pergunta aqui, ó, tem uma pergunta do Ismael, sim. O Brasa College e o seminário Dr. Pedro Tarsier são a mesma coisa, então, mas com uma nova roupagem? Sim, Ismael, exatamente. É o antigo seminário Dr. Pedro Tarsier. Agora André tá por lá ainda? Andréia, a nossa secretária, a antiga secretária, Andréia foi para o Mato Grosso. Tá brincando? Sim, faz um mês agora. Foi o Mato Grosso, foi trabalhar lá numa igreja, na secretaria de uma igreja presbiteriana lá no Mato Grosso. Saiu com o coração partido, mas com as devidas homenagens, porque foi uma guerreira durante 8 anos ali trabalhando no seminário, né? É verdade. Então, o que eu percebo é que nesse tempo, agora, aumentou muito
assim, a necessidade, mas não somente a necessidade, aumentou o desejo das pessoas Uhum. em buscar conhecimento, né? Uhum. Não só porque o tempo está agora um pouco mais menos escasso, né? Mas Uhum. porque se percebeu que poderia se fazer mais e estudar mais através das plataformas online. Então, Uhum. eu creio que quem pudesse organizar, quem tem um curso, quem tem a capacidade de ensinar, quem é professor, que possa também se Uhum. atualizar de alguma forma e possa entrar dentro do meio online. E melhor ainda se for para compartilhar algo da palavra de Deus, porque nós Amém. carecemos como nação de mais mestres da palavra, mais pessoas que Uhum. possam ensinar a palavra, porque nós temos Uhum. ainda muita gente ainda que precisa de uma orientação e precisa de um estudo aprofundado. Nós às vezes vemos heresias sendo faladas, coisas absurdas. Ontem mesmo recebi um vídeo de uma heresia Uhum. grave assim, e eu fico pensando por que as pessoas acreditam nisso? Por Uhum. quê? Porque elas não estão ouvindo mestres de fato da palavra de Deus. Uhum. Então, se você é um mestre, agora quem está vendo essa live aqui, você é um professor, seja qual for a sua área, mas também se você for um mestre da palavra, ou seja, alguém que ensina a palavra, que você possa, nesse tempo, entender e se atualizar e entrar de cabeça em algo que possa ter acesso de mais pessoas, para que possa ser disseminado através da internet o seu conhecimento, para que Amém. isso seja compartilhado e seja para a edificação da igreja. Né? A gente fala É sobre a verdade. edificação da igreja, e a edificação da igreja já pode acontecer também na internet, como ela É acontece verdade. hoje aqui também nessa live. Né? É verdade. É verdade. É bem necessário. Em um tempo em que a informação ela se dissemina de uma forma muito rápida, informações que são aí corrompidas, né? Elas também vão se disseminando com a mesma facilidade. Com a mesma facilidade. É isso que é impressionante. É isso que é impressionante. É. Mas então tá, Pastor Felipe Minho, muito obrigado. Quero agradecer também o pessoal, o próprio Natan, que é do Na Real Vila Nova, participando aí, né, com bastante É afinco, verdade. É tá bom? verdade, é verdade. Ele sempre elogia o pessoal da Brasa também, né? Gosto muito do pessoal de lá, os pastores, amigos, tá? Falando E nisso, entrou um aqui, mais um da Brasa aqui, ó. Pastor Jorginho de Esteio entrou aqui, ó. Pastor Jorginho, seja Pastor bem-vindo. Jorginho. Também aqui a pastora Mônica, eu quero agradecer pela participação dela aqui, né? Já que vou agradecer a tua sogra pela participação dela, viu? Aí, valeu. O Natan também, Natan Ximenes, ele é da Igreja Batista Betel, aqui da Benjamin, mas ele está Uhum. lá nos Estados Unidos trabalhando na Lagoinha de Olha só, Miami. Na Lagoinha de Miami, cara. exatamente. Exatamente. Davi Narciso, da Igreja da Comunhão Ágape. Bom, Uhum. Ismael, a gente já agradeceu, já, o Ismael, a participação dele fundamental aqui. Também teve mais um aqui que eu vi passar, Sheila Valentim também, um grande abraço para Sheila. E obrigado, Dani, obrigado por essa oportunidade. Eu Sim. só quero dizer que estou à disposição aí para que a gente possa estar cada vez mais conversando, compartilhando e compartilhando ideias, pensamentos, Uhum. questionamentos. Às vezes a gente tem mais questionamentos do que soluções, né? Mas os É verdade. questionamentos, as perguntas nos ajudam a caminhar um pouco, né? É Eu gosto de verdade. uma música do Palavra Antiga que tem um nome que se chama Esperar é Caminhar. Uhum. Às vezes a gente pensa que esperar não esperar é estar parado. Não, Uhum. Nem esperar é sempre. caminhar, continuar caminhando na trajetória, né? De É fé. verdade. Então que a gente possa nesse tempo agora tão extraordinário, né? Tão incomum, a gente possa Uhum. esperar em Deus e continuar caminhando com Ele. É isso que a gente quer. Amém. Isso aí. Então, muito obrigado. E aí já digo que provavelmente mais para frente, aí, em algum outro momento, a gente entre em contato contigo de novo e a gente marque uma nova live, porque ficou um gostinho de quer mais. E a gente pode abordar aí, avançar nesse assunto e pegar outras coisas para a gente poder conversar aí e Claro, o pessoal poder com participar com a certeza. gente. Aí, Tá bom? aí nós vamos ter a capacidade, vamos ter que ter o poder da síntese para fazer tudo em uma hora, né? Exatamente. É um desafio. Mas vai dar certo. Já deu. Foi produtivo. Tá bom? Muito bom, muito Então bom. tá.
Deus abençoe, muito obrigado mesmo. A gente vai se falando e vamos vendo aí os próximos capítulos aí disso tudo que tem acontecido, para a gente também ver quando é que a gente vai se encontrar pessoalmente, mas também já avisar o pessoal que não é porque pessoalmente a gente não tem se encontrado que o movimento de unidade do grupo de jovens da Igreja de Porto Alegre está parado, está se movimentando lá, não está? A coisa está se Exatamente, movimentando. continua. Continua. E Exatamente. se movimenta do jeito que Deus decide, não do nosso jeito. Amém. É isso aí. Então tá. Muito obrigado. Uma boa tarde para ti, uma boa semana para quem está Um, nos assistindo aí. um abraço para todo o pessoal na Real, também na Real Valeu. da Vila Nova, também na Real de São Leopoldo, que eu sei que também a galera lá Isso. é gente boa. Eu vi que na Real de Florianópolis entrou aqui também na live, na primeira parte. Então, Aham. um grande abraço a todo mundo. Deus abençoe vocês. Valeu. Deus abençoe. Um abração. Até mais. Tchau, tchau, pessoal. Abraço.